Olá, muito boa tarde. É sobretudo em Setúbal que a memória de Dom Manuel Martins mais se vai fazer sentir nestes dias. É com o atual Bispo da Diocese de Setúbal, Dom José Ornelas, que queremos evocar esta figura maior do catolicismo português. O Bispo de Setúbal, a partir de 1975, fica na história de Portugal precisamente por essa presença nesta Diocese num tempo conturbado. Nasceu bispo em Setúbal no dia 26 de outubro de 1975 e desde essa ocasião foi sempre de Setúbal. A defesa da dignidade humana de todas as pessoas prendeu agentes desta região na turbulência dos inícios da democracia. Quando cá chegou, foi recebido com protesto. 40 anos depois, diz com convicção que não estava em causa a revolta do povo, mas um pedido. Aquela gente não estava contra mim. Não obstante a sonância das palavras que pronunciavam, eles estavam, ao fim e ao cabo, a pedir-me que os ajudasse a serem gente, a crescerem, a construírem-se. E foi essa a sua determinação, em todos os ambientes, porque em todos estava presente, com o báculo e a mitra que recebera nesse primeiro dia. Quando cheguei a Setúbal, compreendi que o báculo e a mitra tinham tanto lugar nessas fábricas, nesses bairros abandonados, nessa gente que tinha fome, como tinha na catedral, ou se calhar até talvez mais. Na madrugada de cada dia, nos púlpitos de capelas ou catedrais e em fóruns oficiais, liberdade foi palavra sempre dita em voz alta, porque são muitas as formas de escravatura e são muitos os medos. Essa a maior ditadura a reivindicar o novo 25 de Abril. Se nós estamos numa ditadura, estamos sem liberdade. E por conseguinte, precisávamos de outro 25 de Abril. Bispo em Setúbal entre 1975 e 1998, Dom Manuel da Silva Martins nasceu em Lessa do Balio, foi pároco em Sedufeita, no Porto, vigário-geral da Diocese e próximo, muito próximo, de Dom António Ferreira Gomes, o bispo que o ordenou. Um percurso feito de causas, sempre na tentativa de acolher todos os diferentes. A nossa missão de cristãos é de saber descobrir e acolher e ajudar e fazer fraternidade com toda essa gente que nos procura. Depois de 1998, continuou ligado a Setúbal e, sobretudo, às causas que defendeu. A liberdade do povo timorense levou às Nações Unidas e a salvaguarda dos direitos humanos a todos os recantos de Portugal, porque essa é a condição essencial para cada cristão. Cumpre com os direitos humanos e estás a amar a Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e contribuirás para um mundo melhor. A convicção de Dom Manuel Martins, concretizada permanentemente ao longo dos seus 90 anos de vida. O percurso de Dom Manuel Martins, que agora queremos evocar com Dom José Ornelas, Bispo de Setúbal. Dom José, boa tarde, obrigado por estar neste dia no programa Eclésia. De que forma é que esta Diocese deve perpetuar a memória de Dom Manuel Martins? A memória de Dom Manuel Martins já começou a ser memória desde que ele deixou a Diocese como Bispo, mas está constantemente presente, basta falar com pessoas, e não simplesmente da Igreja, mas de todos os quadrantes da vida social e económica desta terra, para se dar conta da herança que o Dom Manuel aqui deixou. Disso fala-se a todos os níveis, mas sobretudo na memória interna da Igreja. É uma figura incontornável, antes de mais, porque foi o primeiro bispo. E o primeiro bispo é um só. E será sempre o Dom Martins, e é muito bom e muito grato que tenhamos tido uma figura tão inspiradora nas origens da Diocese. É também uma figura que marcou já e que se encontra bem presente não só no coração das pessoas, e isso é o fundamental, mas também na memória coletiva. Basta ver as ruas, praças, instituições que têm o seu nome
Aqui em Setúbal, uma das escolas significativas que aqui temos é a Escola Manuel Martins. Tudo isso porque ele foi voz dos mais desprotegidos, dos pobres? Essa foi certamente uma dimensão de um bispo que chegou cá em tempos muito conturbados, problemáticos. Foi o arranque da experiência democrática em Portugal depois da Revolução do 25 de Abril, e o Dom Manuel Martins representa dentro da Igreja uma das vozes que ajudaram a consolidar valores e ao mesmo tempo a levantar questões muito importantes para a democracia, com um rosto humano e com um rosto de justiça e de dignidade para todos. Por essa via também ele está na história de Portugal, do Portugal democrático pós 25 de Abril. Não tenho a mínima dúvida. Eu creio que o Dom Manuel é uma figura incontornável dentro deste período, porque vindo precisamente do seio da Igreja, fazendo um discurso que se alimenta particularmente do Evangelho, mas que sabe fazer as contas com a realidade dramática que se vivia aqui, depois de todos os problemas da industrialização, das grandes indústrias, particularmente no norte da península de Setúbal, face a Lisboa, que levou milhares e milhares de famílias à miséria, e Dom Manuel Martins foi uma voz incontornável também perante os governos mais à direita, mais à esquerda, que faziam disto um discurso muito morninho e que o Dom Manuel sempre recusou, porque com a dor das pessoas não se pode brincar. Por isso nós vimos-lo no meio de fábricas, no meio de manifestações, nas ruas onde a pobreza era a marca e a fome estava de porta em porta. Esses gestos foram gestos proféticos, são gestos que de que forma é necessário recriar nos tempos atuais? Foram gestos que ainda hoje toda a gente se recorda, gestos que chamaram a atenção. O Dom Manuel, ele não era um homem que fazia a figura de si próprio. Ele trazia à ribalta das notícias e da atenção nacional, trazia à ribalta a realidade dramática das pessoas. E isso é o seu mérito. Isso tem de ser uma atitude constante. Não só de denúncia, tantas vezes é preciso ser denúncia. Aliás, ele ajudou a criar uma mentalidade, desde as mais altas estruturas do Estado às mais recentes, às mais próximas da população, ele ajudou a criar essa mentalidade e essa atenção. De tal maneira que hoje, aqui, nesta península, isso é um dogma. Não se pode fazer política à custa dos mais frágeis. E isso é uma herança de Dom Manuel Martins? Ele colaborou imenso para isso. E deu-lhe cidadania, não só deu essa voz, deu-lhe uma cidadania especial no seio da sociedade e no seio da Igreja. E foi pela força da palavra que o conseguiu? Da palavra e do exemplo. Porque o Dom Manuel não foi um homem simplesmente de discursos, foi um homem de ação. Aquilo que ele criou, por exemplo, em termos da importância que deu à Caritas diocesana, da importância que deu à criação de estruturas de apoio aos mais frágeis, das pessoas que foram assistidas precisamente por essas estruturas. De tal maneira que ainda hoje, grande parte das estruturas sociais, dos equipamentos sociais que nós temos nesta península de Setúbal, a maioria estão ainda ligados à Igreja. E é fruto desse compromisso com os mais pobres, que faz parte integrante da mensagem do Evangelho, e era em nome do Evangelho que ele assim operava, e dizia-o claramente, mesmo quando queriam fazer disso outras interpretações, disse, não, isto é Evangelho. O resto, essa bandeira tenha sido tomada por todos só nos dá gosto. Mas é importante que se cria, e o nosso mundo de hoje, para chegar ao sentido da pergunta inicial, hoje é fundamental ter-se isto. Vai-se perdendo o discurso de uma justiça universal
que não deixe ninguém à beira da estrada. E aquilo que hoje, com os problemas com que hoje a humanidade se debate, problemas de refugiados, problemas de miséria, problemas de doenças e do clima, são problemas que nós não podemos ignorar, porque nos batem depois à porta e batem de uma forma dramática com o terrorismo, com as vagas de imigrantes, e se não se tem um discurso claro e uma vontade política de ir ao encontro destas situações, não pode ser, é preciso despertar as consciências, até porque os movimentos que hoje se estão profilando como cada vez mais populistas a nível mundial e das grandes potências, não têm minimamente em conta tudo isto. E é preciso, e o Papa Francisco é uma voz incontornável neste nosso mundo, para chamar a atenção que assim caminhamos todos para o suicídio e para a confrontação mundial, que o que vai acontecer está aí bem à vista, nos problemas com a Coreia do Norte, nos problemas com os Rohingya, nos problemas da África esquecida, completamente esquecida, mas onde milhares e milhões todos os anos morrem, vítimas de violência, de miséria, de doenças, etc. Isto não pode passar escondido. Isto tem de estar presente no nosso discurso. E a Igreja tem sido parte dessa voz, mas é importante que se continue a existir é preciso virar esta tendência populista que, no fundo, só pretende fazer grande cada um o seu país, cada um fazer grande o seu grupo, mas essa grandeza vai acabar por cair-lhes em cima da cabeça. Porque assim não se constrói mundo nenhum. Isto seria o discurso. Nestes dias, o Dom Manuel, a última vez que falei, disse-me: olha, Dom José, andamos muito caladinhos, demasiado caladinhos. E é preciso acordar o mundo. Sentam isso como um desafio pessoal? É um desafio. Acho que é um desafio para todos. Aliás, bem, isso sempre tem sido parte do discurso. Claro que hoje há muitas vozes, felizmente, há muitas vozes que se levantam e que dizem e que propõem discursos diferentes. É só ver a reação de ontem face ao avanço de uma direita revivalista e que só vai trazer desgraças, se afirmar. É ver o que aconteceu em França, é ver os protestos nestes dias também nos Estados Unidos, contra algo que só nos pode levar a desastres. Não pode ser assim. Esse era o discurso do Manuel, esse era o discurso do Papa Francisco, mas esse é o discurso do Evangelho desde sempre. E é por isso também o discurso do atual Bispo de Setúbal? Não, esse tem de ser a nossa luta, por encontrar caminhos de justiça, porque sem justiça e sem dignidade não se constrói um mundo que possa durar, uma paz que possa ser realmente efetiva para os povos e concretamente para os mais pobres. A fome, por certo, infelizmente não é a de há 20 anos ou há 30 anos atrás aqui nesta Península de Setúbal. Os problemas sociais são outros, tem-nos identificado? Tem, mas os problemas, é verdade que não temos o mesmo tipo de tão agudo, mas olha que os anos recentes desta última crise continuam a bater à porta de muitas famílias. E o próprio desemprego, sobretudo. Desemprego, algo parece estar a melhorar, mas há muita gente com problemas de desemprego, com problemas de saúde não resolvidos. Há, sobretudo, grupos que estão ficando bastante mais fragilizados no contexto da sociedade. Por outro lado, há também uma sensibilidade nova, uma sensibilidade que se pode medir em termos, seja de busca, mesmo com as entidades públicas, de busca de encontrar caminhos de maior integração e solidariedade dentro da sociedade. Porque senão, o preço que se vai pagar em termos depois de violência social
E basta olhar para a nossa Europa, para os exemplos, para ver. Ou nós resolvemos isto deste modo, ou vai-nos sair até muito mais caro. As tentativas, simplesmente, a uma visão economicista das coisas, acaba por redundar no fracasso económico, social e particularmente dos valores que nós queremos para a nossa sociedade. Duas considerações sobre o protagonismo de Dom Manuel Martins no interior da Igreja Católica em Portugal, nomeadamente aqui em Setúbal. E quando recordamos o início de Dom Manuel Martins aqui em Setúbal, como Bispo diocesano, temos essa imagem da rejeição no dia em que ele aqui chegou. Sim, eu posso dizer que quando estava aqui, estava ali numa janela, que estava no meu quarto, e chegaram os jovens que me iam acompanhar à Sé para a ordenação. Sim. E começaram a gritar: viva Dom José, bem-vindo a Dom José. E eu pensava cá comigo, há 40 anos os gritos eram outros. E eu encontrei pessoas aqui que estavam de facto lá a gritar contra Dom Manuel, e hoje e sempre foram depois dos seus maiores admiradores e colaboradores. Porque o Dom Manuel saiu da procissão hierática em que estava, simbolicamente falando, e foi ao encontro destas pessoas. E isso é outra característica do Dom Manuel. Fala-se do Dom Manuel, o homem do grito dos oprimidos, o homem que deu voz aos que não a tinham, o homem que lutou intransigentemente pelos valores da dignidade e da democracia. Mas esquece o Dom Manuel tantas vezes, o Dom Manuel, o homem das puntas, o homem do diálogo, o homem que passa fronteiras para dialogar, aquele que não tem medo de se sentar à mesa com ninguém e de falar com ninguém, aquele que escuta e que por isso mesmo também pode ter alguma palavra para dizer, porque antes de mais escutou, aquele que procura convergências, e isto tanto no interior da Igreja como fora dela, sem transigir naquilo que são os valores fundamentais e aquilo que se tem de defender, mas que ao mesmo tempo, sabendo que estas coisas não se resolvem nem pela via do decreto, simplesmente, nem pela via muito menos pela via da violência, mas que se resolve buscando convergências. Uma última questão. O Dom Manuel Martins tem essa marca social, de intervenção social muito forte na sua história e sempre que tinha ao seu alcance o poder da palavra e o exemplo, como referiu. Essa marca faz parte também da identidade da Diocese de Setúbal, nomeadamente dos seus líderes, dos párocos e de outros responsáveis pelos serviços diocesanos. Isso eu dizia também no comunicado, que disse: nós antes de mais, na nossa Diocese, temos bem presente o Dom Manuel como nosso Bispo. Será sempre o primeiro Bispo de Setúbal, e dá-nos um gosto muito grande vê-lo assim. E ver que nas nossas origens temos um Bispo com coração de pastor. Estamos a gravar esta conversa aqui no Paço Episcopal, onde de facto se vê a cidade, se vê as ruas, se vê, enfim, a bonita paisagem também. Por todos estes ambientes da Diocese de Setúbal, de que forma é que o atual Bispo, Dom José Ornella, gostaria que as pessoas recordassem Dom Manuel Martins? Eu penso que as pessoas vão recordá-la, já o recordam assim, como o homem que encarna o Evangelho de uma forma atraente e de uma forma que mostra aquilo que Deus é, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus que não se esconde dos problemas, que é um Deus que está presente exatamente e sobretudo onde as pessoas precisam. Isto foi sempre a linha do Dom Manuel, porque isto é aquilo que constitui o centro da nossa fé. Depois, é evidente que é a partir destes valores que se entende que Deus, estando presente no meio desta realidade, nos levanta também da fraqueza absoluta que somos nós, para nos dar
outra esperança, muito mais abrangente e que supera a radical incapacidade nossa de viver. Mas é esses sinais concretos da vida que nos levam a descobrir a grandeza de Deus e a grandeza de um Deus que não tem medo de se colocar ao lado dos dramas da humanidade para procurar infundir aí dinamismo, coragem e esperança. Essa esperança é que também, celebrando as exéquias do Dom Manuel, nós celebramos. Nós celebramos um homem que gastou a sua vida, não a perdeu, ofereceu-a para criar vida. E essa vida vai continuar e continua. E ele é um dos tantos que ao longo da Igreja foram dando esse testemunho de que vale a pena empregar a vida, gastar a vida ao serviço de um sonho de vida melhor e de vida que transcende mesmo tudo aquilo que a gente conhece. Felicidades para esse trabalho aqui no Diocese de Setúbal, Sr. José, e obrigado por recordar o Dom Manuel Martins. Recordamos sempre com gosto e cada vez que eu me recordo dele, sinto nova energia e sinto nova inspiração. É, por certo, inspiração para quem é Bispo de Setúbal na atualidade e também para quantos o conheceram e o seguem através do exemplo que deixou e das palavras fortes que sempre ia pronunciando em defesa da dignidade de todas as pessoas. Ao Dom Manuel Martins temos de dizer um grande obrigado.